Eu tenho a certeza que todos aqui presentes conhecem alguém ou já ouviram pelo menos falar de alguém que possui uma doença de pele, que vive com esta doença diariamente. O acne, a dermatite atópica, a psoríase e até o cancro de pele são doenças que existem e que estão representadas em 1/3 da nossa população mundial. São 2,5 mil milhões de pessoas que apresentam estas patologias e que vivem com elas. Claro que não todas, mas algumas não têm cura e, portanto, com uma incidência crescente, têm obviamente um impacto físico e psicológico e contribuem para uma diminuição clara da qualidade de vida destas pessoas. E, portanto, quais são as soluções? Como é que estas pessoas conseguem viver com esta realidade? Normalmente, as pessoas que são seguidas na clínica, os tratamentos mais comuns são administração oral ou aplicação na pele de anti-inflamatórios. O que é que vão fazer? Vão aliviar os sintomas da doença. Ok. Em alguns casos, temos a questão de surgirem infecções secundárias, muito resultado da utilização continuada destes anti-inflamatórios. Então, além deles, temos que aplicar antibióticos, com a preocupação que todos conhecem, que é uma realidade atual, do surgimento de resistências. Temos ainda situações mais graves em que a cirurgia é inevitável, que temos depois associados, obviamente, processos de recuperação, marcas que ficam para toda a vida. E vocês perguntam, mas será que este é o único cenário? Será que não há outras alternativas? Por que é que não optamos por terapias não invasivas? E realmente existem terapias não invasivas. Uma delas será a fototerapia, que para quem não conhece, explico muito rapidamente, será uma técnica que, como o próprio nome diz, se baseia na utilização de luz, na incidência de luz, neste caso em particular na pele, após a aplicação de um fármaco. Portanto, é aplicado um fármaco no local da lesão, no local onde as células estão doentes, e depois é irradiada uma luz. Idealmente uma luz na zona do visível. Isto quer dizer que, se é na zona do visível, vai representar a soma das cores do arco-íris e, portanto, que não vai ter qualquer efeito por si só, portanto, não vai ter toxicidade, a luz em si, mas só quando incidida sobre o fármaco que aplicamos na pele é que vai ativá-lo e esse fármaco vai ter, então, o seu efeito. E então perguntam vocês, se há esse tipo de tecnologia simples que não tem os efeitos ou as contraindicações que acabamos de referir no primeiro exemplo, então por que não nós optarmos mais, porque é que não serão estas terapias mais vezes prescritas? A realidade é que os fármacos aprovados até ao momento, além de poucos, não respondem à diversidade de doenças de pele que existem e, portanto, não são adequados para todos. Apenas cerca de metade dos doentes, dos pacientes seguidos na clínica, são recomendados para este tipo de terapias. E então, este é o momento da nossa contribuição. De que forma é que nós conseguimos contribuir para este tipo de terapia? O que é que esta terapia precisa de tão diferente? O que é que estes fármacos têm que ter? Como eu vos disse, a terapia baseia-se na incidência de luz, luz na zona do visível, e, portanto, estas moléculas precisam de ter cor. E onde é que nós, no nosso dia-a-dia, vamos encontrar moléculas com cor? Parece-vos simples, nós vemos cor a toda a nossa volta, mas na área da química alimentar, na área em que nós trabalhamos diariamente, as nossas fontes de moléculas com cor são fontes naturais. São os frutos vermelhos, são o vinho tinto, o vinho do Porto, alguns vegetais. É aqui que nós vamos buscar as nossas moléculas com cor. E para que é que nos servem estas moléculas com cor? Porque é que temos tanto interesse nelas? Nós tentamos perceber até que ponto é que elas podem exercer um benefício para a nossa saúde. Portanto, quais são as suas propriedades benéficas para o ser humano quando ingeridas oralmente. E mais recentemente, começamos a pensar, e por que não aplicá-las diretamente na nossa pele? Será que isto funcionava? Até que ponto é que poderiam estar associadas a um retardar do envelhecimento solar? Portanto, aquele
envelhecimento que todos queremos que seja bastante lento. E mais ainda pensamos, para além de retardar o envelhecimento, e as pessoas que sofrem de patologia? Será que também essas não precisam de soluções? E, portanto, o tratamento de pele também era um ponto importante. E, portanto, dentro das nossas diferentes fontes moléculas com cor, pensamos, o vinho pode ser ótimo porque podemos ingeri-lo, podemos espalhá-lo na pele e parece-nos uma ótima solução. O que é que vos parece? Tinham uma ótima desculpa para beber e espalhá-lo na pele. Pronto, eu imaginava que todos iriam gostar muito desta solução, mas a verdade é que não passa por aí. Nós não queremos promover o consumo de álcool e também não queremos estragar vinho a espalhá-lo na pele. Mas então, se não vamos espalhar o vinho na pele e se não vamos beber vinho, de que forma é que o vinho do Porto nos poderá ajudar a tratar doenças de pele? O vinho, muito provavelmente vocês já devem ter bebido um copo de vinho do Porto, mas no momento em que fazem esse ritual de beber o copo de vinho, não estão a imaginar a quantidade de moléculas que estão presentes nessa bebida. Eu própria, antes de começar a trabalhar nesta área, não imaginava que existia uma grande diversidade de moléculas e que tinham ocorrido tantas transformações químicas nesse vinho. As moléculas que estão presentes no vinho são os polifenóis e, além de estarem presentes no vinho, estão também presentes noutros alimentos que nós consumimos todos os dias e os seus benefícios para a saúde têm sido demonstrados ao longo dos anos. O nosso grupo de investigação trabalha nessa área, na área da química do vinho, e tem uma área específica que trabalha com tentar encontrar as moléculas que são responsáveis pela alteração da cor do vinho com o envelhecimento. E se vocês já olharam para um vinho do Porto novo, vocês veem que tem uma cor muito intensa e bastante vermelha. E isso deve-se à presença das antocianinas, que são os pigmentos que estão na uva, mas também são os pigmentos que estão nas flores, nos frutos vermelhos e em alguns legumes. Estes pigmentos estão no vinho e, além disso, o vinho altera a sua cor para uma tonalidade mais laranja durante o envelhecimento. E isso acontece porquê? Porque esta matriz de vinho é muito complexa devido aos componentes e todas as moléculas que são extraídas durante o processo de produção do vinho e, além disso, as leveduras, durante o processo de fermentação, que é a conversão do açúcar no álcool, também produzem moléculas. Essas moléculas vão interagir todas umas com as outras, estão todas ali naquele líquido e vão permitir com que formem novas moléculas e essas novas moléculas vão apresentar diferentes cores. No caso do vinho do Porto, devemos ainda realçar que o vinho do Porto é um vinho fortificado, ou seja, que a fermentação é parada pela adição de uma aguardente. Essa aguardente vai tornar que esta matriz do vinho do Porto seja ainda mais complexa e, por isso, as transformações que podem ocorrer neste tipo de vinho são muito superiores e isso foi um desafio para nós, estudar todas essas vias de formação e todas as moléculas que se podem formar neste tipo de vinhos durante o envelhecimento. Durante o nosso trabalho, o que é que nós verificamos? Verificamos que podemos encontrar moléculas que têm uma cor laranja, têm uma cor vermelha, uma cor violeta e até uma cor azul. Claro que vocês ficam a pensar, mas então temos uma cor azul no vinho? É verdade, nós temos uma cor azul, só que a quantidade desses pigmentos no vinho existem em muito pequena concentração e, por isso, nós nunca estaremos à espera de ter um copo de vinho que será azul. Só que o nós percebermos todas estas vias de transformação e toda esta química, esta complexidade do vinho, deu-nos a oportunidade de nós criarmos as nossas moléculas e produzi-las a uma escala de laboratório. Ou seja, se nós percebermos como é que as moléculas são formadas no vinho, nós também podemos pegar nas moléculas e produzi-las em laboratório. E, portanto, sintetizá-las ou produzi-las sinteticamente. E, portanto, foi o que nós fizemos e que foi a nossa inspiração para o nosso projeto. Mas para este projeto em específico, a fototerapia, nós dissemos que temos que usar uma luz. E que luz é que nós temos que usar? A Iva falou que tínhamos que usar uma luz na zona do visível, mas idealmente
nós devemos usar uma luz vermelha, porque é uma luz de baixa intensidade e que não nos faz mal à pele. E, além disso, tem a capacidade de penetração muito maior nas camadas da pele e, portanto, irá ser mais efetiva nesta fototerapia. Mas então, se essa luz vermelha é que nós vamos usar, que moléculas e qual a cor que as nossas moléculas deverão ter? As nossas moléculas, e acho que isto é uma mensagem que deve passar bem e que as pessoas devem reter, é que as moléculas devem ser ou azuis ou verdes. Portanto, nós temos que produzir em laboratório moléculas com diferentes estruturas que sejam azuis ou verdes. E essas moléculas depois vão absorver a luz vermelha, vão passar a um estado ativado e depois vão transferir essa energia para o oxigênio que nos rodeia. E depois essa molécula de oxigênio ativada é que vai matar as células doentes. Uma informação que também é importante que vocês tenham noção é que na fototerapia as nossas moléculas só têm a sua ação de matar as células quando ativadas pela luz. Ou seja, na ausência da luz, estas moléculas não têm qualquer toxicidade para o nosso organismo. Isso é importante de referir. Mas isto dito desta forma, parece que tudo é muito fácil e parece que todas as moléculas, ou azuis ou verdes, poderão ser utilizadas na fototerapia. Mas nós sabemos que isso não é verdade. É verdade. Não é verdade que todas as azuis ou verdes funcionam. Tivemos anos de investigação nesta área e todas eram azuis ou verdes, mas na realidade nem todas eram ativadas por incidência de luz. E isso é importante, é extremamente importante que as moléculas só sejam ativadas pela luz e no escuro não tenham qualquer efeito. E porquê? É uma questão de seletividade. Nós não queremos eliminar nem ter qualquer toxicidade para as nossas células saudáveis, que por si só têm uma defesa muito boa, que todos vocês acham desejável, que elas dividem-se de forma lenta, daí que o nosso processo de envelhecimento não seja assim tão acelerado. Enquanto que as células doentes têm um processo de divisão acelerado e, portanto, são as mais afetadas por este sistema de funcionamento destes fármacos, que é um sistema on-off. Isto é, a luz incide, ativa-os e eles têm a capacidade de agir sobre as células doentes e quando eliminamos a fonte de luz eles rapidamente perdem esse efeito e como o efeito também é muito local, eles não conseguem atuar a longas distâncias, quer dizer que só vão exatamente exercer a sua ação naquele local. E então, como é que nós estamos a pensar aplicar este tipo de fármacos sobre a pele? Sobre a forma de um hidrogel. Este hidrogel, como vocês podem ver, vai ter então cores verdes, cores azuis e vai ser aplicado sobre a pele e depois temos a necessidade de irradiar a nossa pele. Eu acho que é importante também referir a questão de como é que se faz o tratamento. Vocês devem estar a pensar irradiar a pele, mas então eu vou precisar de uma fonte de luz. E realmente, quando nós aplicarmos esta nossa solução a nível de hospitais, a nível de clínicas por todo o mundo, essa fonte de luz existe, porque já existem aparelhos especializados que conseguem controlar a intensidade, que conseguem controlar a duração do tratamento e que conseguem atuar e fazer este tipo de terapia. Mas nós gostávamos de ir mais longe. Nós gostávamos de aplicar esta nossa solução em farmácias por todo o mundo e torná-lo disponíveis a todos, aos presentes, aos que nos estão a ouvir, aos que querem ter um tratamento mais acessível, mas que não têm possibilidades económicas ou que não têm uma clínica disponível perto de casa. E, portanto, como é que nós vamos fazer isso? Vocês devem estar a imaginar qual é a fonte de luz que eu tenho, que é gratuita, que é acessível a todos, que nasce todos os dias, é simples, não é? Portanto, o Sol. O Sol realmente vai ser a nossa fonte de luz vermelha, porque, como eu vos disse, nas cores do arco-íris nós temos lá o vermelho. E então, será que eu posso aplicar o meu hidrogel e será que eu posso ir para a praia fazer a minha fototerapia? Óbvio que não, certo? Porque uma exposição prolongada e desprotegida ao sol vai-me criar outro tipo de problemas. Portanto, como é que tem que ser esta exposição? Esta exposição tem que ser em casa, aplicam o vosso hidrogel e calmamente relaxam alguns minutos e recebem a luz solar através de uma janela enquanto apreciam um bom copo de vinho, enquanto acabam os últimos capítulos do vosso livro.
e assim é encontrada a solução ideal, a nossa equação do sucesso. Juntar as moléculas de vinho do Porto com a luz solar e temos um tratamento acessível para todos.